Olá pessoal, tudo bem? Vamos responder agora as questões relacionadas a esse período que nós estudamos da filosofia clássica. Eu vou trazer aqui para vocês algumas questões lá dos Enems anteriores, tá certo? Vou colocar aqui na tela para vocês imediatamente para nós não perdermos tempo. Enem de 2015, uma questãozinha de filosofia aqui muito bacana com o texto de Jean-Pierre Vernant. Vamos lá, deixa eu ver aqui com vocês, acompanhando a leitura com vocês, tá certo? O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Um pouquinho mais adiante, nós temos então a questão. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. Essa questão aqui é muito fácil para quem estudou comigo. Se caísse algo parecido aí, né, os falando em ágora ou praça, eu acho que todo mundo já tirava 10. Porque já colocamos isso várias vezes, né? E eu espero que vocês tenham esse conhecimento. O que era ágora, o que se fazia lá. E aí nós temos aqui as alternativas. A alternativa A, em relação, então, à ágora, né? Qual a função da ágora lá na sociedade ateniense. Lá na ágora, ela tinha como função agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não. Obviamente que não, porque primeiro as cidades eram independentes. Então, cada cidade só tinha um rei, não existiam reis. E se fosse ter, era só um. Mas mesmo assim, a gente não tem essa figura. Nós estamos vendo aqui em processo de democracia, né? Segundo, na letra B. Letra B, a função da Ágora lá era permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados? Não. Quer dizer, ela começa parecendo ser certa, né? A questão de homens livres, ter acesso. Aí começa a ficar errada quando diz assim: acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Quer dizer que o homem livre aí não tinha a questão da palavra, não tinha acesso à palavra, não podia falar. Ele tinha apenas acesso já às decisões, ou seja, de algo que estava pronto, que já estava dito e que estava ali para eles apenas ouvirem e assimilarem. Não, não era isso que acontecia, certo? Letra C, constituir o lugar, constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade, aí sim, certo? Se não tiver outra questão melhor do que essa, se não tiver outra alternativa melhor do que esta é perfeita. Porque de fato era isso que acontecia na Ágora. Né? Era o lugar onde o corpo de cidadãos da cidade se reuniam para deliberar sobre as questões da comunidade. Certo? Vamos ver se tem outra melhor do que essa. Já expliquei para vocês que em alguns casos tem questões que estão corretas, mas tem outras que estão mais completas, vamos dizer assim, são mais claras, mais explícitas. Portanto, claro que nós vamos mais naquela, porque obviamente a banca vai escolher aquela como a alternativa certa. A letra D. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados no caso de guerra? Não, quando ele falou fechados aí já deixou de ser democrática, né? Já deixou de ser lugar de discussão. A Ágora é lugar de discussão, é praça pública. E a E, congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleia. Não, de forma nenhuma, a gente não viu isso aí na exposição que nós fizemos acerca da Ágora em lugar algum. Deixa eu fazer mais uma questão aqui com você. Deixa eu procurar aqui para nós deliberarmos acerca dela. Só um minuto aqui, tá certo? Deixa eu dar uma abertura maior aqui, pessoal. Só um minuto e já trago de volta aqui na tela, tá certo? Mais uma questão aqui, essa de 2015 aqui, ó. Aí, garoto. Vamos lá. Essa de 2015 aqui, ó. Questão número 3, 2015 aqui. Isso. No mesmo Enem, 2015.
Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Aí vem a questão. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Pronto, a gente viu um texto. Eu falei para você já que em algumas questões o texto não é importante, mas dependendo da forma como a questão é colocada, como é esse caso aqui, é importante que você leia o que foi dito no texto, certo? É importante. Por isso que é importante você vir logo aqui na questão. Porque aí você vai julgar se é importante você ler o texto ou não. Nesse caso aqui, como em outros que eu vou fazer um pouco mais adiante, você vai ver que é importante. Porque se você não ler, você não vai entender de fato a questão. Aí ele diz, o sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo de Platão, da República, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Ou seja, o que correlaciona justiça e ética na visão de Trasímaco? Aí nós temos aí determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Isso aqui é aquelas questões que aquelas alternativas que eu já falei para vocês, que quando o examinador está colocando, ele coloca lá umas alternativas que são absurdas. Essa é uma delas. Não tem nada a ver. Você está falando aqui de uma filosofia de 300 anos antes de Cristo. Os caras aí estão discutindo questões biológicas, né? É óbvio que não. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Ora, se ele acabou de dizer lá que não era, né, que a justiça não era objetiva, mas dependia das relações, daquilo que foi impregnado, daquilo que foi aprendido pelo sujeito e que foi recebido ou imposto por uma sociedade, como é que pode ser então algo objetivo, uma verdade objetiva? Aí nós temos aqui, letra C, mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas, é a outra alternativa que é absurda, que você já elimina logo de cara. Obviamente, se os caras eram filósofos. Se os caras estão num período antropológico da filosofia, é óbvio que eles não estão preocupados com mandamentos divinos nem com tradições antigas, certo? A letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Para mim, essa aqui está muito clara, está muito evidente. Né? Não vou nem dizer mais que a gente vai procurar, a gente vai conferir só para cumprir tabela, a letra E. Mas aqui, ó, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Essa é a visão de Trasímaco, que está no texto A. Olha aqui. No entanto, essas regras não passam de invenções humanas. Pronto. Ou seja, são convenções que são feitas pelos homens para trazer, vamos dizer assim, os seus próprios interesses. A letra E, sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Obviamente que não é. A justiça e a ética não estão relacionadas, baseadas em sentimentos que se determinam diante de algumas atitudes, né? Vamos lá. Então a letra C, aliás, a letra D seria a alternativa correta ou é a alternativa correta para essa questão. Sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de, letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. É só lembrar que Trasímaco era um sofista, né? E no sofista a verdade é relativa. Então a verdade é aquilo que me interessa que seja verdade. Então é justo aquilo que determinada sociedade admite que é justo. E é injusto aquilo que determinada sociedade admite que é injusto. Por isso, na visão do Trasímaco, não poderia se estabelecer uma justiça universal. Isso é questionável e é debatido até hoje. Né? Tem coisas que, por exemplo, no nosso país liberado, vamos dizer assim, um ato lícito de ser feito, em outros países não são. Né?
algumas substâncias que nós usamos em alguns remédios, em agrotóxicos aqui no Brasil, em outros países são extremamente proibidos e levam pessoas a prisões lá de 20, 25 anos de prisão. Então, de certa forma, o pensamento sofista está aí, né? Tá aí. Deixa eu ver se eu arrumo mais outra, se eu vejo mais outra questão aqui para a gente dar uma discutida. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver essa aqui. Essa desse Enem de 2012, essa questão aqui com relação a Platão, né? Já que nós falamos bastante, fizemos uma aula exclusiva para ele aí. Olha lá. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Certo? Esse é o texto. Aí, essa questão aqui é mais uma daquelas que você tem que ler o texto, porque ela está baseada no texto aqui, ó. O texto faz referência a. Aí não tem como você ir para a questão sem você ler o texto, não, porque a questão está baseada totalmente no texto. Aí tem aqui, ó, o texto faz referência à relação entre razão e sensação. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Lembram que nós estudamos sobre isso? De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Ou seja, qual é a posição de Platão diante da relação entre razão e sensação? Lembram lá, gente? Mundo inteligível e mundo sensível. É isso que ele está perguntando aqui. Mundo inteligível e mundo sensível. Qual a ideia que Platão tem? Vamos lá. Letra A. Correlação. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Existe um abismo intransponível entre a sensibilidade e a razão? Ou seja, existe um abismo intransponível, você tem um espaço aqui, razão, aqui sensação, e aqui não tem como você dialogar. É isso que acontece em Platão? Não, gente. Porque embora o mundo das ideias seja um mundo real, esse mundo que nós vemos aqui é uma cópia de lá. Então existe uma relação, né? Uma relação, inclusive, que a gente pode dizer assim, ascendente. Ou seja, o sujeito começa, na verdade, no mundo sensível. O conhecimento começa a ser desenvolvido no mundo sensível e aos poucos ele vai ascendendo, até chegar no mundo das ideias. Não há esse abismo entre as duas coisas. Tá certo? Vamos mais adiante aqui. Letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a ele. Pronto, aí já fica logo errado, porque a ideia é que se não há um abismo, mas também não há uma supervalorização do sensível. Pelo contrário, há uma desvalorização, porque este mundo aqui é um mundo cópia. Isso aqui é uma cópia. Eu quero o original. O original é o mundo das ideias, está lá em cima. Então é o mundo da razão, é o mundo inteligível, é o mundo da inteligência. Então não posso dizer, como está aí na letra B, que eu privilegio os sentidos. Quem privilegia os sentidos é Aristóteles. Platão não. Certo? Então está errada a questão. Alternativa. A C. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis? Não. De forma nenhuma. Parmênides não teve essa visão de que são inseparáveis. Não. Elas podem ter um diálogo, como eu falei aqui. Ó. Podem ter um contato. Porque, afinal de contas, uma coisa é cópia da outra, original. Certo? Mas, como está aqui, de que são inseparáveis, não. Eu posso perfeitamente separar o real do aparente. Eu posso perfeitamente fazer essa separação.
certo? Sem negar, né, a relação existente entre umas, entre elas, tendo em vista que uma é a cópia da outra, certo? A D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Pronto. Aqui está também o que está dito no texto, certo? Nós vamos ler aqui novamente, olha aqui, para vocês verem isso aqui. Ó. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão. Pronto, já está aqui a resposta, e não de sensação. Já está ali a resposta. Então, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então, essa outra aqui eu vou só cumprir tabela, certo? Letra E. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. E Parmênides jamais disse isso. Pelo contrário, Parmênides também disse que a razão é superior à sensação e que os sentidos nos enganam. Portanto, nessa questão de número 4 do Enem de 2012, com relação a Platão, a resposta correta é a letra D, certo? A letra D. Assim, pessoal, nós encerramos este momento com a filosofia clássica. Passamos, então, pelos sofistas, por Sócrates, por Platão, por Aristóteles e respondemos aqui 3 questões relacionadas a esse tema de Enems anteriores. Tá bom? Então, nós vamos fazer uma semana também de conteúdos do bimestre e depois eu retomo novamente com revisa para que a gente tenha um pouquinho mais de conteúdo na hora de fazer a prova do Enem. Vai dar tudo certo, vocês vão ter uma nota excelente. Creio nisso. Um abraço a todos.